Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou gravando à noite, por isso se a iluminação não estiver das melhores, me perdoem. Já falei aqui, vocês merecem o melhor, mas eu fiquei até 2 semanas sem conseguir gravar vídeos para me organizar melhor, para me organizar com essas novas rotinas, me organizar com toda a família em casa e o meu trabalho em casa, a escola dos meninos em casa, o inglês dos meninos em casa, organizar todas as atividades. Foi um desafio que eu precisei focar toda a minha atenção. Algumas pessoas me mandaram mensagens pedindo: Patrícia, cadê os vídeos? Um ou outro eu consegui responder. Então, eu também estava me adaptando ao teletrabalho, também estava me adaptando à teleescola e essas novas rotinas. E aí, escutando, lendo, eu fiz semana passada, escrevi um artigo para uma revista falando sobre como manter a produtividade em teletrabalho. E hoje, conversando com a cunhada minha, Fernanda, beijo Fernanda, você serviu de inspiração também. Conversando sobre minha cunhada, ela falou: o que eu faço? Tá difícil para me organizar, tá difícil encarar essa rotina. Como é que eu faço para me organizar melhor? E aí eu falei: não, bom, gente, de manhã, à tarde ou à noite, a hora que dá tempo. Claro que a gente tem que ter uma organização prévia de tudo que a gente vai fazer, mas o bom é que a gente entenda que por mais que a gente tenha todas as programações, por mais que a gente tenha a agenda certinha, horário de acordar, horário de tomar café da manhã, horário de trabalhar, horário de ficar com as crianças, nós somos seres adaptáveis, então nem sempre a gente vai conseguir fazer essa rotina e isso tem estressado muita gente. Não, às vezes, pré-estabelecer uma rotina e essa rotina precisar ser quebrada, porque às vezes é um filho que está precisando mais de atenção, às vezes é o marido que precisa de mais atenção, às vezes é o seu trabalho que demanda um tempo maior. E aí você vai estabelecendo as suas prioridades de acordo com o momento. Isso é ser humano, isso é ser adaptável, isso é pegar essa característica que a gente tem e trazer e usá-la da melhor maneira possível sem sofrimento. Aí eu falei com ela, falei: como é que tá a sua rotina? Ela falou que acorda às 3 da manhã. Aí, Cunha, se não podia falar, perdoe-me. Ela acorda às 3 da manhã para fazer oração, para guardar o tempo, para ter o tempo dela com Deus. Então ela é um tempo dela com Deus, das 3 da manhã às 5 da manhã. Aí eu falei: por que você não, olhando para a sua rotina, por que você não faz algumas adaptações, considerando agora que os meninos estão em casa, não estão saindo, considerando o horário de trabalho do seu esposo, do meu irmão? Porque olha melhor, a gente está o tempo todo progredindo, a gente está o tempo todo evoluindo e nem sempre aquelas rotinas anteriores são aproveitáveis agora. Então, às vezes é hora de olhar e ver o que dá para mudar. E usando essa característica do ser humano, essa facilidade de se adaptar, que nem sempre acontece. Eu estou fazendo uma outra pós-graduação e aí a última disciplina que eu fiz falava sobre mudança, né? A nossa resistência à mudança, a nossa imunidade, a gente tem um sistema imunológico à mudança. Então a gente tende a ficar onde a gente está, até por uma questão de sobrevivência, até por uma questão de preservação. Já falei muito sobre mente consciente, mente subconsciente, dá para fazer uma ponte aqui com essa questão de mudanças. E para falar em rotinas novas, a gente precisa falar em mudanças. E para falar em mudanças, a gente precisa falar de ações. E para falar em ações, a gente vai chegar no hábito. Então, como forma-se um hábito? Então, primeiro, como é que os hábitos são inseridos na sua rotina? Os hábitos, tudo que a gente faz de forma a gente faz uma vez, 2 vezes, de forma contínua, e aí isso vai uma ação, outra ação, outra ação, outra ação, e o cérebro tem uma maneira de poupar energia. Bom, ele entendeu, ele foi como se fosse numa planilha de Excel, quando você coloca, você repete assim, 1, 2, 3, quando você está fazendo para enumerar uma coluna inteira. Aí ele entendeu, você deu o comando 1, 2, 3, o Excel já entende, você já pode puxar que ele vai seguir a numeração. O nosso cérebro funciona
da mesma forma. Você faz uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e cada hábito leva-se um tempo. Aí o cérebro entende, bom, então tá, uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Então ele faz como se ele estivesse puxando lá na planilha do Excel, para quem entende de Excel, quando você puxa, aí ele vai copiar, ele vai falar assim, não, então isso daqui eu vou poupar energia, vou gastar energia com outras coisas que eu preciso ainda aprender. Isso daqui tá tudo garantido, já tá tudo, já sei tudo, então ele vai no modo automático. Isso é uma vantagem enorme, mas também pode ser uma desvantagem caso você não saiba, caso você não o utilize da melhor maneira. Por quê? Porque tem hábitos bons e hábitos ruins. E o que está na sua rotina? Agora, essa rotina, aí algumas pessoas falam assim, Patrícia, nem tenho rotina. Cada dia que eu acordo eu faço alguma coisa. Mas você tem uma rotina. Isso é certo que você tem uma rotina porque você tem cérebro. E o seu cérebro poupa energia. Então ele vai colocar os seus hábitos todos dentro dessa rotina. Por mais que você às vezes nem perceba, porque hábitos são inconscientes. Então você não repara, mas você vai tomar banho, você entra no chuveiro, debaixo do chuveiro, sempre da mesma forma. Quando você acorda sempre da mesma forma. Quando você vai tomar um café, você vai do mesmo jeito. Isso são ações inconscientes, por isso é que você não repara. Então por isso que às vezes você fala assim, nem tenho hábito, mas tem. Entenda que você tem hábito sim. Então, por que não utilizar isso? Então, tá bom, preciso estabelecer uma rotina de produtividade. O que tem que ter nessa rotina de produtividade? Aí entra uma grande questão, uma grande sacada. A gente sabe que a gente precisa ser organizado. A gente sabe que a gente precisa dar um comando para o cérebro do tipo, eu vou tomar um banho e o cérebro vai entender que eu vou trabalhar. Porque se você levanta de pijama mesmo, mal escova os dentes e já senta para trabalhar, seu cérebro vai produzir? Não vai produzir, porque ele vai entender o que ele está fazendo. O que ele vai entender? Opa, tô relaxadona, aqui tá tudo certo, tô até de pijama, então eu não vou precisar render muita coisa. Então, comandos, o que você faz? Vai tomar banho, segue aquela rotina anterior, como se você fosse sair de casa para trabalhar. Então tá bom, o que mais? A gente sabe que a gente precisa ter essa organização, que a gente precisa dar esse comando certo, a gente precisa tomar banho, a gente precisa se arrumar. Tem roupa de ficar em casa e tem roupa de sair de casa para trabalhar. Qual é a roupa que você está usando agora esses dias? Como é que você está mantendo essa rotina de acordar e ir para o teletrabalho? Ou sentar e ensinar os seus filhos? O que seus filhos estão vendo que você está fazendo? Você sabe que é o exemplo que arrasta. Não adianta falar, meu filho vai estudar, vai preparar o cérebro para estudar, e você está lá de pijama. Como você vai exigir isso do seu filho? Como é que você vai falar para ele fazer algo que você não está fazendo? Então tem que se policiar. Então tá bom, você tem que ter uma rotina organizada. Eu trabalho pela manhã, então tá bom, então trabalhe pela manhã. Se precisar uma coisa ou outra, dar uma flexibilizada, ok, um dia ou outro. Mas você precisa saber qual é o seu horário de trabalho. Você precisa ter, claro. Ou então você pensa assim, não, eu vou adiantar aqui meu trabalho porque amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso. Tem que fazer compras, tem que ir no supermercado, Gente, faça tudo de uma vez só e uma pessoa só de sua casa também para evitar tanto contágio, evitar sair de casa. Tá bom, Patrícia, você precisa ter um lugar organizado, você tem um lugar certo, fala assim, não, eu vou pegar aqui o notebook mesmo, vou trabalhar aqui da minha cama, tal. Vai produzir desse jeito? Não vai, gente, não tem como produzir se você não tem uma organização prévia. Organizou, não dá para trabalhar de manhã porque os meus filhos precisam de fazer as aulas e às vezes são crianças pequenas, eu preciso acompanhar. Ou se não, tá ótimo, eu vou trabalhar de manhã porque os meus meninos já são adolescentes e pré-adolescentes, eles já conseguem, já ficam sozinhos, então não precisa de ter um acompanhamento tão de perto, então eu vou trabalhar enquanto eles estão trabalhando também, porque até tem uma certa tranquilidade, ok? Bom, a gente vai tomar café da manhã junto, a gente vai almoçar junto. Faça essa organização prévia para não se estressar. Então a gente tem que ter uma rotina organizada, a gente tem que saber o que a gente tem que fazer, porque tem hora que você fica tão assim, você deixa como se fosse uma bola de neve, você pensa assim, meu Deus, chega na hora do almoço, estava falando sobre isso hoje com a minha mãe, chega na hora do almoço, você não sabe o que vai almoçar, você não preparou antes, você não tirou a carne do congelador, você não cozinhou feijão, você não olhou, não tinha legumes para fazer uma salada, não tinha...
Coisas do tipo, como é que tem sido essa organização prévia? Você sabe, assim, você se organiza antes para não estressar. Isso tudo, gente, não é para viver estressado, não. É para evitar estresse, porque se você se antecipa, você tem uma tranquilidade, porque vai chegar na hora do almoço, você já sabe o que vai fazer. Você já vai parar, a carne já descongelou, é agilidade, isso é produtividade. Tá, redes sociais, teletrabalho, muitas vezes você está trabalhando no computador e está chegando notificações. Está chegando, tá lá, eu tirei as notificações, então o meu nem chega. Tá chegando notificação de tudo quanto é rede social, é Facebook, Instagram, o WhatsApp e agora ainda tem o Telegram. Tá chegando tudo, ainda chega. Aí eu faço inscrição, né, de um monte de vídeos, um monte de canais no YouTube que eu adoro. E aí eu coloco sempre o sininho, então também não chega com o volume, mas chega lá as notificações para depois eu fazer uma seleção prévia. E aí você fica vendo o tempo todo. Chegou, você para tudo e vai lá e manda mensagem. Chegou, você para tudo e vai lá e manda mensagem. Ou você estabelece um horário. A segunda opção é mais produtiva. Estabeleça um horário, tira as notificações todas as notificações. Por quê? Tem um estudo no livro da Tatiane De Andela, Faça o Tempo Trabalhar para Você. Ela fala que cada vez que você é interrompido, ela fala dos ladrões da produtividade, cada vez que você é interrompido por uma rede social, por um WhatsApp que alerta no seu celular, cada vez que você para, você tem que voltar. E leva-se 7 minutos em média para você retomar o seu nível de concentração que você estava antes da interrupção. Então, como diminuir essas interrupções? Tirando as notificações do seu celular, tirando as notificações do seu e-mail. Você estabelece uma rotina, não é também morrer para o mundo social, morrer para as redes sociais de forma alguma, gente. É só organização, é falar assim, eu estabelecer um horário. Não, de tempos em tempos, de hora em hora eu confiro, porque eu trabalho pelo celular também, os meus chefes também me mandam muita coisa, toda a equipe passa alguma coisa. Então tá, ok, de hora em hora é um bom bloco para você fazer, para olhar o que tem de tão importante que precisa te parar. Então, estabeleça blocos de horário de trabalho. Então, eu vou trabalhar focada 1 hora, às vezes é muito mais produtivo do que você trabalhar 4 horas seguidas, mas sim, as 4 horas, mas com várias interrupções. Então, eu vou trabalhar aqui 4 horas hoje. Você pega o Instagram, vai dar uma navegada, aí você olha lá no WhatsApp, toda hora passa lá, vai atualizando o que está chegando. Aí você vai ver no final do dia, no final dessas 4 horas, o que você produziu. Olha, confere o seu nível de produtividade. E aí depois você faz a outra modalidade de blocos de trabalho, por exemplo, de hora em hora. Trabalhar 1 hora focado, avisa o pessoal da sua casa, fala assim, olha, vou trabalhar aqui em 1 hora, não posso ser interrompida de forma alguma. Você trabalha 1 hora. Essa 1 hora vai render muito mais, porque você não vai ter, sabe, esses 7 minutos que você leva para voltar? Imagine que dentro de 4 horas você tenha tido aí umas 17 interrupções. E não assustem, porque esse número nem é tão alto assim não, porque isso acontece. Se você observar, você pegar assim, vou fazer uma agenda de produtividade aqui, eu vou olhar quanto eu estou produzindo. E anotar mesmo todas as interrupções. Não, fui interrompida agora. Aí você volta, aí você vai ter que ler alguma coisa. Você vai ter que ler o processo. No meu caso, sou servidora pública e trabalho com processos administrativos. Então, preciso fazer um despacho, algum processo. Aí eu li o processo. Aí chegou a notificação, eu vou lá e leio a notificação. Aí li, respondi, arrumei, voltei para o meu processo. Quando eu volto para o meu processo, eu vou ter que ler todo de novo, porque não tem jeito. Eu já não lembro mais o que estava lá. Isso é natural. Aí, se é natural, se eu sei que essas interrupções eu perco de até 7 minutos para voltar a minha concentração, então eu me organizo previamente, organizo em blocos e não olho e estabeleço o horário certo para poder olhar essas redes sociais e acompanhar todas essas notificações. Tá bom, então eu tenho uma rotina estabelecida, eu tenho um horário estabelecido, eu tenho blocos de trabalho. O que mais que a gente pode fazer para ser produtivo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu fiz algumas coisinhas. Tá bom, a gente
tem vários materiais de produtividade, tem vários aplicativos de produtividade, tem vários vídeos de produtividade, mas eu quero fazer algo diferente. Para a gente estabelecer de fato o que é importante, de fato o que você precisa fazer dentro da sua rotina, estabelecer o que é pela manhã, o que é à tarde, o que é à noite, você precisa saber quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Quando eu fiz essa ferramenta, a primeira vez, ferramenta de princípios e valores, eu tinha uma chefia, já tinha algum tempo, eu trabalhava normalmente de 9 a 10 horas por dia, e estava, assim, no final dos tempos eu já estava sentindo um cansaço, eu já estava sentindo que estava difícil de levar por mais tempo. Aí eu fui fazer essa ferramenta de princípios e valores. Aí você coloca todos os seus princípios primeiro. Família, espiritualidade, trabalho, o trabalho mesmo, o trabalho que te rende, o trabalho intelectual, que é o que te dá um certo prazer, essas coisas todas. Coloquei todos os princípios e valores. E aí, família, para mim, é um dos principais valores. Quando você faz essa primeira etapa de princípios e valores, você elenca quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Na segunda etapa, você faz uma ordenação de princípios e valores. Aí você vai pegar o seu, de acordo com a sua essência. O que é mais importante? Você vai colocando na sua ordem de importância primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. E família era um dos primeiros colocados. E quando eu olhei a minha rotina, era um dos últimos. Assim, eu trabalhava, fazia um monte de coisas. E quando sobrava tempo, que eu dava atenção para minha família. Então eu percebi que o que estava eu falo que estava me matando, porque estava doendo, estava um desgaste, sabe? Um desgaste emocional, um desgaste energético. Chegava no final do dia, eu não tinha energia para mais nada, porque eu estava fazendo uma coisa que ia contra os meus valores, ia contra os meus princípios. Eu não estava priorizando quem era uma prioridade para mim. Então, um valor que era prioritário para mim. Então, essa checagem, ter clareza da sua rotina é importante? Muito importante, mas ter clareza da sua essência, ter clareza das suas prioridades, ter clareza dos seus valores é o que vai fazer com que você de fato tenha uma rotina organizada, porque você, de acordo com esses princípios e valores, você vai distribuir todas as suas tarefas dentro desse dia, sabendo que todos nós temos 24 horas, todos nós. Então, para mim o tempo eu já escutei isso várias vezes, eu não sei nem de quem eu escutei a última vez. O tempo é o elemento mais democrático que tem, para todo mundo tem as mesmas 24 horas. E o que você está fazendo com as suas 24 horas? Como você tem se organizado para de fato usar, para de fato ser agraciado por essas 24 horas? Como você tem se organizado com isso? E dentro desses princípios e valores, a gente tem o hábito de buscar a felicidade. Eu busco a felicidade, Patrícia, quando eu vou... Eu adoro, eu sou feliz indo também, entendo, depois eu explico o também. Numa livraria e sentando, podendo ficar tipo 2 horas, sentar e pegar um tanto de livro que eu ainda não conheço, colocar no colo e ficar lendo um pouquinho de um, de outro. Parece loucura, mas isso é como se eu estivesse fazendo uma degustação do melhor, pensa um prato assim, do melhor vinho, do melhor azeite, do melhor pão, fazendo uma degustação do melhor chocolate, alguma coisa assim. Eu faço degustação de livros. Eu adoro. É uma das coisas que eu mais gosto. Mas, por que pensa que eu falei sobre isso? Tá vendo como é que é? Produtividade? Tá bom, felicidade. Felicidade é muito importante nessa rotina. Por quê? Se eu acordo, eu vou falar assim, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, tá bom. Aí você tá feliz com essa rotina? Você tá bem resolvido com essa rotina? É uma rotina que te deixa feliz? Ou é uma rotina que você copiou lá da internet, pegou e falou assim, eu descobri que essa rotina aqui é produtiva e tal, vou fazer isso. Felicidade, ela não é um lugar. A felicidade é quando você consegue, dentro dessa rotina, você consegue ter paz, você consegue apreciar, você consegue ter um contentamento dentro dessa rotina. E esse contentamento, ele só vem com um dos P's que eu chamo, para mim eu falo dos
três P's da produtividade. Eu não trabalho gente, o meu tema central não é produtividade, mas eu preciso aplicar para mim, aplicando para mim. Isso aqui é só uma conversa que eu tô tendo com vocês sobre como eu tenho feito como eu tenho me organizado, como eu tenho me mantido produtiva nesse tempo de isolamento, nesse tempo na verdade, o isolamento não é nem a questão é se organizar com todo mundo em casa. Essa para mim, esse é o X da questão, esse foi o X do desafio. E quando a gente tem um propósito claro, quando a gente tem um objetivo claro, a gente, até trazendo a frase de Nietzsche, quando você tem um porquê, você suporta qualquer como. Então, quando você trabalha, quando você acorda antes mesmo de abrir os olhos, você sabe qual é o seu propósito? Meu propósito é entregar o meu melhor para as pessoas, meu propósito é entregar o meu melhor para a minha família, meu propósito é, por meio do meu trabalho, mostrar as boas obras do Senhor, cuidar do outro, levar amor ao outro, evoluir em amor. Esse é meu propósito. Quando você tem essa clareza, quando você tem isso em mente, você acorda e você se organiza, você mantém a rotina. Quando precisa quebrar a rotina, você quebra a rotina, você se adapta, você se readapta, você vai a trancos e barrancos se for o caso, mas você vai. E vai com brilho nos olhos, e vai com felicidade. Porque quando se tem um propósito, você sabe, é como se fosse uma roupa que você vestisse e encaixasse perfeitamente. Esse é o propósito, é quando você vive uma vida com propósito. Você tem felicidade no que você faz, você não faz com peso. Muitas vezes você faz porque você precisa fazer. Você não tem vontade, você senta. Ontem eu tinha que fazer uma tarefa. Gente, a gente está produzindo um curso lindo, um curso de inteligência emocional, o curso do Reprograme-se. E além dessas rotinas que eu estava falando, que eu tinha que me adaptar e estava me organizando, ainda tem a produção do curso, roteirização, como vai ser o lançamento do curso e tudo. Aguardem, porque grandes coisas estão chegando por aí. E aí, nessa questão, eu tinha uma tarefa e eu estava meio cansada ontem, porque já tinha limpado a casa, já tinha cuidado de tarefa, já tinha feito um monte de coisas. E eu estava cansada, mas sentei para fazer porque eu tinha organizado. Ainda tem uma outra pós-graduação também que eu falei no início, e que eu tinha feito a prova, tinha estudado e tudo. Então, a minha rotina é muito apertada, mas eu faço tudo com brilho nos olhos, porque eu sei quem eu sou e sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu estou, eu sei o meu ponto A, eu conheço o meu ponto A e já identifiquei o meu ponto B, eu sei para onde eu vou. Então, eu aceito o caminho, eu aceito os desafios, eu aceito os degraus, eu subo os degraus para poder alcançar o meu ponto A, para alcançar o meu objetivo. Então, fazendo essa tarefa, quando eu sentei para fazer, aí veio aquela coisa assim, nossa Patrícia, mas você já tá tão cansada, você já trabalhou tanto, você já fez a sua prova da pós-graduação, já saiu muito bem, você já fez um monte de coisa, você ainda vai sentar para fazer isso, Patrícia? Muita gente, minha família toda me chama de Bob, não sei se vocês conhecem o fantástico mundo de Bob, mas eu fico o tempo todo assim, imaginando as coisas. Então eu imaginei um anjinho falando e primeiro capetinho falando assim, Patrícia, você já tá tão cansada, vai lá, para aí um pouquinho, vai descansar, vai relaxar, você tava doida para ter tempo de dormir na rede, vai lá, vai dormir na rede, os passarinhos estavam cantando, assim, vai lá. Aí veio o anjinho, Patrícia, deixa eu só lembrar qual é o seu propósito, Patrícia, esse é o curso que vai mudar a vida de muita gente, esse é o curso que vai reviver, que vai trazer sentido, que vai trazer propósito para as pessoas, que elas vão entender, vão conseguir elaborar os seus objetivos, vão traçar seu plano de ação, vão ter mudança, uma mudança extraordinária, vão sair de uma vida comum para uma vida extraordinária. Levanta e faz. Não levantei, eu levantei o ânimo e sentei na cadeira e falei, daqui eu levanto só na hora que eu responder todas as questões. Era um questionário que são as tarefas que o Felipe sempre me passa, né, Felipe? Então, propósito. Quando você tem um propósito claro, você suporta o como. Você vai porque você sabe que é uma etapa necessária para você atingir o seu local desejado. E voltando nos 3 P's, esse é o primeiro P, propósito. O segundo P chama protagonismo.
Você detém as rédeas da sua vida. Você é o capitão do seu navio. Você define. Não deixa a vida te levar nesse automatismo. Assuma o controle. A rotina é sua, a vida é sua, a família é sua, os filhos são seus. Não terceirize isso. Tinham muitas famílias que estavam terceirizando a educação dos filhos. E aí veio esse tempo de isolamento e a família voltou para casa, os filhos voltaram para casa e a família teve que educar os filhos. Não terceirize isso. Aproveita, agradeça. Começou a ficar difícil? Vai lá, faz uma pausazinha, vai lá no banheiro e fala: meu Deus, me dê 3 motivos para eu agradecer. E começa a pensar e começa a elencar os motivos de gratidão daquele momento ali. Seus filhos estão em casa, estão saudáveis, estão felizes porque você está em casa. Quantas vezes eles vêm todos querendo aproveitar, te pedir uma dúvida, te pedir para que você oriente, para tirar uma dúvida. Muitas vezes eles nem estão com dúvida nada, eles estão querendo a sua atenção, eles estão querendo que você pare o que está fazendo e olhe nos olhos deles. Vocês estão aproveitando isso? Sejam protagonistas da sua vida. Esse é o segundo P da produtividade. Esse é o segundo P para você ter uma rotina produtiva, para você ter uma rotina que te leve para o seu ponto B. Você tem que saber o seu ponto B. A gente já falou sobre isso, eu não vou voltar nisso não, mas você tem que saber o seu ponto B. Mas eu sei que você sabe. O terceiro P, paixão. A paixão não é estar sempre louca assim, eu vou fazer isso, eu vou suportar, vou dormir só 1 hora por dia porque eu tenho paixão, porque eu não sei. Não, gente, é saber. Paixão é saber, é ter amor, é ter entusiasmo, é ter brilho nos olhos com o que você está fazendo. É saber quem é você. É saber que você é feliz, apesar de às vezes estar numa rotina mais turbulenta, uma rotina mais apertada, mas você é feliz, porque você faz tudo com entusiasmo, você faz tudo com paixão. Então, quando você deixa de reclamar do que está fazendo, você vai, esses dias fazendo a rotina toda da casa, de limpar a casa, de lavar banheiro, de lavar louça, e eu faço com tanto entusiasmo. Eu estava falando para o meu marido hoje, falei assim: gente, cuidar da casa enobrece. Você parece que você está mais próxima da sua casa, parece que você está mais próxima da sua rotina. E eu tenho achado isso fantástico. Fantástico, cuidar da minha própria casa. Eu estou adorando isso. E eu faço, não faço reclamando, eu faço com entusiasmo, eu faço com paixão. Até mesmo lavar uma louça. Até mesmo passar roupa. Parece coisa de louco, mas vai por mim. Experimente abolir reclamação da sua vida. Eu estava usando a minha pulseirinha de ministrante, eu tirei agora só para gravar, porque não estava combinando, ela era laranjada. De ministrante do poder da ação, do Paulo Vieira. Eu sou formada em coaching pela Febracis. E aí eu fiz também esse curso, Poder da Ação para Ministrantes. E aí todos que fazem pegam a pulseira, né, do Poder da Ação. Eu peguei a minha pulseirinha esses dias de novo, porque eu falei assim: se eu reclamar, eu vou puxar ela e vou passar para o outro lado. Aí eu vou até educar minha mente. Isso é uma técnica que tem num livro, acho que é Pare de Reclamar, o nome do livro. Para você parar, aniquilar. Quando você para de reclamar, o que é reclamar? Já falei sobre isso. Reclamar é clamar 2 vezes. Então, se você está clamando que venha mais coisas, clamando, então tire, é um peso, é uma energia ruim. Acabou, tire isso da sua vida e começa a agradecer, substitua. Hábitos é assim, você não aniquila um hábito, você substitui um hábito. Então, voltando lá no comecinho desse vídeo, falando sobre hábitos, hábito de reclamar, eu vou substituir pelo hábito de agradecer. Hábito de levar tudo no automático, hábito de ter hábitos. Então vamos trazer consciência para esses hábitos. Nesse momento, a melhor maneira de trazer consciência é respirando. Faz uma respiração completa. Inspira pelo nariz, expira pela boca, faz uma respiração. Isso traz consciência para o seu momento presente, porque a rotina, quando a gente vê uma rotina toda organizada lá, tem que fazer isso, fazer aquilo, a gente tem uma tendência a nem respirar para poder executar tudo. Mas a gente tem que ter consciência, a gente tem que respirar, para a gente agir com os 3 P's, para a gente entender o propósito, para a gente ter paixão, para a gente ser protagonista, a gente tem que ter consciência do momento presente. A gente tem que saber o que a gente viveu,
claro, usar como escola, sim. Usar para celebrar as conquistas todas, sim. A gente tem que saber o que a gente vai fazer no futuro, sim. É uma forma de organização, sim. Também é uma ferramenta de produtividade, também. Mas a gente tem o agora. Então, o nosso foco maior, nossa concentração tem que ser no presente. Qual tem sido a sua disposição de ver esse presente? Qual tem sido a sua disponibilidade de saber que você previamente organizou uma rotina, mas o seu filho está exigindo uma atenção maior aqui? E você só vai conseguir observar que ele está precisando de uma atenção maior aqui se você estiver conectado com o presente. Se você estiver com a cabeça toda, com o pensamento todo focado no futuro, no que você tem que fazer, só no que você tem que fazer e não no que você está fazendo ali, você não vai ser produtivo e você não vai ser feliz. Felicidade é uma ferramenta de produtividade. As pessoas felizes são mais produtivas. As pessoas felizes adoecem com muito menos frequência. E quando adoecem, elas se recuperam com muito mais velocidade. Isso está escrito no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Estudem, leiam, aproveitem seu tempo, aproveitem os momentos, mas sem estresse. Pega alguma coisa para ler, porque dentro daquelas prioridades, dos seus valores, essa quarentena vai acabar, esse período de isolamento vai acabar. Tem muita gente muito preocupada com o que vai ser, com o que vai acontecer. Mas se você focar no seu presente, se você focar em produzir agora, se você focar nas coisas de acordo com o seu sonho, abre a sua mochila de dons e talentos e olha mesmo o que tem lá. O que faz você mais feliz? Qual atividade que faz você feliz? Mesmo que você, graças a Deus, você mantém seu trabalho, dentro do seu trabalho, qual é uma área que te deixa mais feliz de fazer? O que dá para desenvolver no seu trabalho? Às vezes você pode apresentar alguma proposta nova no seu trabalho para adequar um ponto forte seu. Falar assim, olha, dá para a gente fazer dá para inovar nessa área aqui e eu vou contribuir com isso porque eu gosto muito disso, eu entendo, eu me disponho a estudar para apresentar um projeto disso. Sabe? Contribuam. Quando você está mais conectado na sociedade, quando você está mais conectado com o coletivo, conectado com os outros, conectado com o outro, quando você se dispõe a fazer algo para o outro, isso aumenta o seu nível de felicidade. E aumentando o seu nível de felicidade, toda a sua vida melhora. E tenha em mente onde você está e onde você quer chegar. Daqui a pouco está tudo acabando de isolamento e tudo, o mundo vai voltar ao normal. E aí? Quem será a pessoa que chegará lá? Você se empenhou, você se dedicou, você olhou para a sua família, você aproveitou o seu presente. Eu espero que você não tenha focado nas lamentações, que você não tenha focado nas reclamações. Eu espero que você prospere, eu espero que você cresça, eu espero que você passe dessa dificuldade com mais força, com mais fé e busque aumentar a sua fé, se alimente da fé, se alimente. Eu não sei o que você crê, mas precisa crer em algo. Creia no Criador, creia no universo, creia em Deus. Saiba que tem uma força maior, sabe? Saiba que tem um Deus que cuidou, que criou você, que tá cuidando de você com todo o amor, com todo o zelo. Não precisa ficar o tempo todo morrendo de preocupação. Você tem que fazer o que você precisa fazer agora. O resto, sua preocupação não vai mudar em nada. Aprenda a viver mais o presente, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixe o seu joinha, compartilhem, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Tem o site também, Patrícia Magalhães Oficial. Se inscreva lá no site. A gente está sem já tem umas semanas que a gente está sem atualização, mas tem algumas coisas saindo, sabe, do forno. Se você se inscrever, todas as novidades chegarão direto no seu e-mail. E fiquem todos com Deus. Um grande abraço, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!